Falta de leitos de UTI Covid, restrições extremas, lockdown e medidas autoritárias têm marcado essa nova fase da pandemia no Brasil. Enquanto isso, o tratamento precoce continua enfrentando resistência pelo país. André Costa conversou sobre esses assuntos com a promotora de Justiça do Rio de Janeiro, Érica da Rocha Figueiredo, com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Bruno Campelo, e com o médico infectologista Francisco Cardoso. Começo essa entrevista conversando com a doutora Érica da Rocha Figueiredo, promotora de Justiça do Rio de Janeiro. Doutora, a gente tem percebido alguns absurdos aí na condução dessa pandemia. Aqui na macro-região de Ribeirão Preto, por exemplo, uma decisão recente, o prefeito de Matão proibiu a venda de bebidas alcoólicas em alguns horários. É uma verdadeira lei seca. Em meio a tudo isso, a gente também percebe outras atitudes absurdas. Como a senhora avalia a condução da pandemia nos estados até agora? Bom dia. Infelizmente, a gente vive um momento muito delicado no Brasil. A gente tem aí uma série de abusos e excessos que não estão previstos na Constituição. Quando o STF tirou do governo federal o direito de decidir sobre os rumos do país durante a pandemia, estendendo esse direito de decisão para governadores e prefeitos, ele deu aí um cheque em branco para que esses entes da federação decretassem o que bem entendessem. Na verdade, essa atribuição teria que ser do Poder Federal desde o início, não é assim que a gente está vendo acontecer, e isso deu margem a esse mundo de abusos de todo gênero. No Rio Grande do Sul, gôndolas e corredores inteiros interditados, o governador decide o que a população pode comprar nos mercados. Em São Paulo, toque de recolher, uma série de medidas super drásticas. Nada disso devia estar acontecendo. Nós tínhamos que ter uma diretriz única para todo o país, uma diretriz básica que fosse sendo modulada conforme o monitoramento dos casos em cada lugar. Não é isso que acontece. Cada governante, cada prefeito, cada governador decide como quer. Isso é um absurdo completo. A gente vive aí um desgoverno. A gente sabe que há medidas como essa que você acabou de mencionar, de Matão, que não tem efeito prático nenhum dentro de uma situação de pandemia. Eu nunca vi onde que você isolar corredor de supermercado, ou impedir o consumo de bebida, ou fechar o comércio às 5 da tarde, como está acontecendo aqui no Rio, vai diminuir a propagação de um vírus. E, na verdade, a gente não tem uma unidade de pensamento, não tem uma unidade de condutas. A gente sabe que não tem aí obrigatoriedade de prestação de contas aos tribunais de contas, e também não há obrigatoriedade de licitação para as compras que são feitas durante a pandemia, o que também gera uma situação de desgoverno absoluto. A gente sabe que depois que acabar todo esse período de pandemia, não vai sobrar muita coisa do Brasil, né? Vamos ter aí uma inflação absurda, vamos ter um déficit e um PIB absolutamente negativos. A reação dos mercados internacionais, dólar a R$6, já mostra que a credibilidade do Brasil diante de tantos desmandos é quase nula. E para a gente recuperar um lugar no mundo e até recuperar uma credibilidade dentro das próprias instituições no Brasil, vai levar muito tempo. É uma pandemia que vai levar realmente muito tempo ainda, né? Teremos consequências longas ainda. Quero ouvir o Bruno Campelo agora. O Bruno é professor da Universidade Federal do Pernambuco. Bruno, essa entrevista está sendo gravada na manhã de quinta-feira. A gente sabe que até sexta-feira e até no sábado o governo de São Paulo pode endurecer ainda mais as regras de restrição, proibindo até mesmo as partidas de futebol. Qual a sua avaliação de toda essa conduta do governo de São Paulo na condução da pandemia até agora? Bom, olha, é difícil fazer uma avaliação específica do governo de São Paulo com relação às suas decisões como um todo, porque é uma situação grande e complexa. Agora, posso dizer que a relação é a seguinte: toda e qualquer decisão que leve a aumentar o percentual de pessoas que permanecem em casa só faz piorar as coisas. E não interessa se é aqui, se é em São Paulo, se é no outro lado do mundo, onde for, em todos os lugares isso aqui é isso que está acontecendo. A maior
quantidade de pessoas que permanecem em casa num período de 24 horas está claramente relacionada não apenas a um aumento do número de casos, mas a partir de outubro do ano passado, isso também esteve associado à emergência das novas cepas com escape imunológico, que são responsáveis por uma segunda ou terceira onda de quantidade de mortes no Brasil e no mundo, que onda essa que tem um pico bem mais alto que as ondas anteriores, porque essas novas cepas são muito mais infecciosas, envolvem cargas virais mais elevadas e alguns estudos sugerem que ela tem uma mortalidade mais elevada, inclusive com a possibilidade de infectar uma certa fração dos indivíduos que já foram infectados com a cepa original. As estimativas ainda estão meio soltas com relação a isso, mas alguns trabalhos citam alguma coisa de 25% a 63%. Então, vamos dizer assim, alguma coisa ao redor de 40 e poucos % dos indivíduos previamente infectados podem ser infectados de novo. Porque a questão é o seguinte, é que essa doença é incrivelmente contagiosa já, isso desde sua cepa original. E uma vez que você tem dentro de uma certa população mais do que umas 5 mil pessoas, segundo os epidemiologistas, ou quando você tem um R0, como eles chamam, um fator reprodutivo básico, acima de 4,5, e para essa doença aqui, ao contrário do que diz a OMS, o valor mais correto seria alguma coisa entre 7 e 12 para a cepa original, e com a cepa nova deve ser mais perto de 18. Aí, com esse nível de infecciosidade, manter as pessoas dentro de casa não faz nada para evitar o contágio. Esse é um dos motivos pelos quais existem vários relatos de freiras em clausura no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal e na Alemanha, sendo contaminados com alta mortalidade, inclusive dentro dos conventos. Quer dizer, se você tiver um isolamento social compatível com o de uma freira num convento em isolamento, você já não está se protegendo. Agora, então, não apenas esse isolamento social não protege as pessoas, como ainda por cima tende a aumentar a quantidade de casos e levar a cepas mais perigosas. Agora, fora tudo isso, a gente sabe que esse isolamento tem um custo humano muito alto. Ele tem um custo econômico, consequentemente significa que ele custa vidas e sofrimento. Essa idiota contraposição entre a economia versus vidas é alguma coisa só que alguém muito alienado e profundamente privilegiado pode dizer. Você precisa ser uma almofadinha muito do protegido para não reconhecer que economia é vida, que existem questões de segurança alimentar, de acesso a serviço à saúde, de prevenção e várias outras coisas que estão atreladas à economia. Então, a solução de você fazer medidas de lockdown, medidas restritivas na sociedade, ela é ruim em toda e qualquer dimensão que você puder imaginar. E a joia da coroa do fracasso dessa intervenção é a emergência de cepas novas. O que aconteceu em Manaus, aqui no Brasil, porque o Amazonas é o campeão nacional de isolamento social, se você pegar os dados da empresa Inloco, mas coisa parecida também já aconteceu com a emergência de novas cepas na África do Sul e em Nova York, pelo menos. Bem, falar agora com o Dr. Francisco Cardoso, médico infectologista. Doutor, nós estamos aí no meio de uma verdadeira segunda onda, né, podemos dizer assim, da pandemia. E nesse momento a gente percebe que ainda faltam leitos em vários estados do país, faltam leitos nos hospitais para atendimento de Covid, e ao mesmo tempo essas restrições não surtem efeitos. Manter o povo dentro de casa, fechar comércio, realmente não tem se mostrado eficaz nesse momento. Onde os estados estão errando então? Os estados estão errando quando eles não combatem o vírus a partir do momento que eles mandam as pessoas doentes para casa com antitérmico e depois trancam os trabalhadores e estudantes nas mesmas casas e agora impedem essas pessoas até de circularem nas ruas com toque de recolher, transformando essas casas em verdadeiras culturas de propagação do vírus.
Não é à toa que depois que políticas dessa forma foram implantadas a partir do segundo semestre do ano passado, a gente começou a observar uma nova explosão desse vírus, não só no Brasil, como na Europa e nos Estados Unidos. E aumentar a restrição à circulação de pessoas, mantendo elas nos locais onde existe menos circulação de ar, menos ventilação, menor uso de máscara, maior aglomeração e menor fiscalização das medidas sanitárias de proteção, que é justamente o celular, vai transformar esse quadro numa situação ainda mais tenebrosa, porque o Covid, como a gente cansa de dizer, é um vírus de transmissão domiciliar, basicamente nas zonas residenciais, e isso foi constatado aqui, foi constatado na Itália, foi constatado em Nova York. Já tem vários estudos mostrando que esse vírus não é de transmissão em comércio, em shopping, em locais que você tem equipamentos de ventilação com filtro, que respeitam o distanciamento social, que os funcionários usam máscara, que é passível de fiscalização pelo ente público, que respeita horários e regras de funcionamento. Quando você implanta medidas ridículas como lei seca, toques de recolher, fechamento de comércio a determinado horário, você não só estimula a aglomeração nas residências, como você também estimula a clandestinidade. E na clandestinidade, você vai ter a quebra de todas essas regras de segurança e é onde as pessoas vão ter maior taxa de contaminação. E quando você vai no hospital, ao invés de ser oferecido o tratamento inicial com antivirais que já tem comprovação de eficiência na redução de carga viral, alega-se uma falsa ciência para não prescrever tais remédios e manda essa pessoa para casa, que, na minha opinião, se caracteriza até como uma missão de socorro em alguns casos, e a pessoa fica lá dependendo da própria natureza para ver se ela vai se livrar do vírus ou não, e nesse período ela fica transmitindo o vírus para quem quer que ela tenha contato. Sendo que tais estudos de ouro não são exigidos, por exemplo, para máscara, para lockdown, para a própria vacina. E não é por isso que a gente não vai deixar de usar a vacina e deixar de usar a máscara. Mas existe uma ideologia em curso que prega que não se deva tratar o vírus. E isso tem que ser combatido com força, porque essa ideologia está matando pessoas. Bem, eu volto a falar agora com a doutora Érica da Rocha Figueiredo, promotora de Justiça do Rio de Janeiro. Doutora, a gente sabe que os governos agora têm algumas prioridades, não é? Montar hospitais de campanha, abrir novos leitos, enfim, também cuidar da economia, também é uma área muito importante, não é? Afinal, a gente está falando também, como já disseram aí, de qualidade de vida com essas pessoas, com esses trabalhadores que dependem de renda. Quais seriam as prioridades? Como os governos deveriam tocar suas cidades nesse momento, na opinião da senhora? Olha, é muito complicado para mim entender essa situação, porque no primeiro momento da pandemia, no ano passado, foi dito que a gente precisava fazer os confinamentos para que os hospitais de campanha fossem inaugurados e montados, aparelhados. Passados 2 meses, esses hospitais foram completamente desmontados, nós não sabemos até hoje o destino que se deu aos aparelhos e respiradores e materiais hospitalares que foram adquiridos para aparelharem esses hospitais. O doutor que está aqui com a gente na entrevista pode até falar melhor sobre isso, mas hoje o discurso, 1 ano depois, retorna com força, novas contratações sem licitação, novas alegações de que os hospitais de campanha precisam ser aparelhados, quando na verdade aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eram 9, só chegaram a ser inaugurados 2, desses 2 ficaram em funcionamento menos de 2 meses, logo em seguida a população foi liberada para transitar, e agora esse discurso é cíclico. À medida que o confinamento permanece, que as pessoas são colocadas de novo trancafiadas, em que as restrições aumentam, novamente chega esse discurso dos hospitais de campanha, que ficam 1 a 2 meses montados,
No sábado passado, eu dei uma entrevista para vocês falando sobre isso. Na minha cidade, houve um hospital que foi alugado por 58 milhões e ele estava à venda por 26 milhões. Esse hospital nem chegou a ser inaugurado como hospital de campanha, foi desativado e nós não sabemos até hoje o que foi feito desse dinheiro. É um mundo de corrupção que escoa pelo ralo, é um mundo de dinheiro que a gente não tem justificativa para o uso, e os argumentos, as desculpas, agora acrescidos também dessa contratação de vacinas sem licitação, nós não sabemos onde isso vai parar. A gente não consegue nem rastrear esse dinheiro muitas vezes, porque nada disso tem prestação de contas para o Tribunal de Contas do Estado ou do município. É uma situação difícil, né? Infelizmente, uma roubalheira também pelo nosso país em meio a uma situação como essa. Doutora, quero saber a opinião da senhora também. Lá em Goiás, o Ministério Público Federal transformou o tratamento precoce numa recomendação. Como a senhora vê esse exemplo, não é? Trazer o Ministério Público, trazer a Justiça para juntos trabalharmos aí para tirar as regiões dessa pandemia. Como a senhora vê essa união? Sim, o Procurador-Geral de Goiás, o Ailton Benedito, é uma pessoa muito lúcida, muito proativa dentro do Ministério Público. A gente integra um mesmo grupo, que é o Ministério Público Pró-Sociedade, que é um Ministério Público que tenta diminuir esse tipo de atitude dos governadores, prefeitos, trabalhar em parceria com as outras instituições para diminuir a corrupção, aumentar a transparência e aumentar a eficácia dos tratamentos. O problema é que dentro do Ministério Público, cada membro tem autonomia e independência funcional. Então, cada procurador-geral de cada estado do Ministério Público, ou cada procurador ou promotor dentro de sua zona de atuação, pode escolher os caminhos que quer trilhar, entendendo que tem independência no exercício de suas funções. Isso causa também esses mandos e desmandos que a gente tem visto. O próprio promotor ou procurador também pode avaliar se é cabível a intervenção e a investigação por parte dele e se há provas robustas ou não. Então, aqui no Rio, por exemplo, se os colegas entenderem que não é cabível essa investigação, que não tem excessos, abusos, isso não vai para frente. Nós temos aí uma dificuldade enorme porque não há unidade de pensamento em lugar nenhum, seja dentro do Executivo, dentro do Legislativo, dentro do Judiciário, e a gente vive hoje essa situação caótica que nós temos aí no Brasil, em que por mais que se vacine, por mais que se destine recursos do governo federal, é uma pandemia que vai perdurar por muito tempo, a população é imensa, né? A gente já sabe que muitas dessas medidas são absolutamente inócuas e eu não sei para que lado vamos avançar. Eu parabenizo aí o Procurador-Geral do Ministério Público de Goiás, porque acho que as medidas que ele vem tomando são as medidas mais eficazes, né? Trabalhar em parceria e diminuir os danos na economia de uma pandemia que já está acabando com tantas vidas e atrapalhando tanto a sociedade em tantos setores. Mas, infelizmente, essa medida não vai ser adotada por uma série de outros estados e por uma série de outros procuradores. Eu volto a falar agora com Bruno Campelo, professor da Universidade Federal do Pernambuco. Professor, o senhor já falou de Manaus. O que aquela crise de Manaus traz de exemplo, de aprendizado para todos os estados nesse momento? Bom, uma coisa interessante é o seguinte, é que saiu um artigo no Lancet no dia 27 de janeiro desse ano, avaliando a situação da crise de Manaus. E é um grupo liderado por pesquisadores de várias instituições, e um deles, inclusive, é o famoso Neil Ferguson, do Imperial College de Londres. E o interessante é que esse trabalho acompanha a quantidade de hospitalizações por Covid-19 ao longo do tempo em Manaus e também a quantidade de mortes em excesso, que quer dizer, é a quantidade de mortes acima do projetado com base em anos passados. Aí, acompanhando as variações desses números em função do tempo, os autores fazem um gráfico e nesse gráfico eles apontam algumas datas. Eles próprios fazem isso. É a data do primeiro lockdown, a data em que foi obrigatório o uso de máscaras, o período em que o primeiro lockdown foi relaxado,
a realização de eleições municipais, o período em que se abriu para funcionamento, se permitiu a abertura de locais de entretenimento e a data de segundo lockdown. Aí, quando se observa como a epidemia se propagou em Manaus em função dessas datas, se vê o seguinte: os períodos de lockdown foram imediatamente seguidos de um aumento na quantidade de casos. O período intermediário em que o lockdown foi suspenso não se fez acompanhar de um aumento na quantidade de casos de hospitalizações, de mortes em excesso, etc. Aí, o que é interessante aqui é que esses pesquisadores estavam interessados em ver a questão das novas cepas. E eles não estavam interessados em avaliar o efeito do lockdown. Tanto é que eles nem mencionam o assunto, mas os dados estão claros lá para quem vê. Você colocar lockdown se faz acompanhar de aumento de casos. Você suspender o lockdown não aumenta a quantidade de casos. E diga-se de passagem, também surge ali que as eleições locais não tiveram muito impacto na progressão da pandemia naquela região, nem a reabertura dos negócios de entretenimento, e bares, restaurantes e outras coisas. Nada disso produziu efeito. A única coisa que se faz relacionada ao aumento de casos é a ocorrência do lockdown. E se você ainda acrescentar, aí você faz uma análise adicional, você sobrepõe nesse gráfico os índices de isolamento social no Amazonas. Eu não consegui encontrar dados para Manaus especificamente, mas pegar do Amazonas como um todo, os altos e baixos de isolamento social acompanham bem as medidas de lockdown em particular. Quer dizer, o lockdown funciona no sentido de deixar mais gente dentro de casa. E é esse o problema, porque botar mais gente dentro de casa, por motivos que o doutor Francisco apontou muito bem, só faz piorar as coisas. Agora, a lição mais importante é o seguinte, é que se você tem uma coisa como o lockdown, que aumenta a propagação do vírus, o que isso quer dizer é que o vírus desenvolve mais gerações para uma mesma unidade de tempo, porque ele progride mais rapidamente. Em termos de evolução viral, isso significa que o vírus converge mais rapidamente para variedades que tenham vantagens evolucionárias, ou seja, mais infecciosas e com escape imunológico, ou seja, com capacidade de driblar o sistema imune de quem pegou versões anteriores e com menos vulnerabilidade à imunidade produzida por vacinas. E esse é o principal motivo do grande aumento na quantidade de mortes e casos lá em Manaus, superando até a da primeira cepa. E já se sabe que no Brasil, mais da metade, ou talvez mais de 3/4 dessa altura, de todos os novos casos já estão sendo com essa nova cepa. Então, talvez a lição principal seja que quando você tem uma doença parecida com essa produzida pelo SARS-CoV-2, a solução não é socar todo mundo dentro de casa, independente de idade, sexo, comorbidades ou o que for. Que essa, na verdade, seria literalmente a pior coisa que se pode fazer. Ok, Bruno, muito obrigado. Falar agora novamente do Dr. Francisco Cardoso, médico infectologista. Doutor, a gente percebe que a cada momento surgem novas alternativas no tratamento precoce da Covid. Essa semana mesmo tivemos aí uma nova opção testada, inclusive lá em Manaus, seria um hormônio. Explica como funciona isso para a gente, doutor. Dentre as possibilidades de tratamento inicial da Covid, tem como objetivo impedir a entrada do vírus na célula ou mitigar os danos da replicação viral. Foi detectado já há algum tempo, principalmente pelo grupo do Dr. Flávio Cadegiani, que é um pesquisador de Brasília, que medicamentos antiandrógenos, que bloqueiam receptores andrógenos dentro do organismo, eles teriam um papel no combate ao Covid, porque o vírus usa esse tipo de receptor para entrar na célula humana.
Por isso, seria uma das explicações pelo qual esse vírus é mais agressivo e mata mais homem do que mulher. Em qualquer estatística, você vai ver que a taxa de mortalidade e acometimento de homem versus mulher é em torno de 60, 40 no mínimo. E ao testar com drogas como o dutasterida, que é uma dessas inibidores de antiandrógenos, ele obteve um resultado inicial fantástico na redução de evolução de sintomas, evolução de hospitalização. E passou-se a fazer um teste com uma droga mais potente, que é a proxalutamida, que é um medicamento que ainda não está liberado no Brasil, usado nos pacientes graves. Ou seja, ao invés de ser tratamento inicial, era uma droga que seria empregada naqueles que não tiveram sorte no tratamento inicial, não foram submetidos ao tratamento inicial e estavam internados em hospitais já necessitando de oxigênio. Esse era o critério básico, alguns inclusive já entubados. Foram pesquisados 600 casos, não é um número baixo, é mais alto do que muitos ensaios clínicos randomizados feitos no exterior. Esse estudo foi um ensaio clínico randomizado duplo cego e o resultado foi fantástico, porque após algumas semanas, os pesquisadores observaram que o uso da proxalutamida reduziu a mortalidade no grupo que tomou em 97%. Um resultado desses implica necessariamente a suspensão do estudo, ou seja, tem que parar de usar placebo no grupo controle, publicar o resultado e pedir autorização emergencial do uso dessa droga, que é exatamente o que eles estão tentando fazer na data de hoje, junto à Anvisa. O estudo não deixa muita margem para dúvida que o uso da proxalutamida em doente grave implica numa grande chance de que esse paciente possa conseguir sair do quadro grave antes que o pulmão colapse. Doutor, nós temos mais um minutinho de entrevista, quero só a opinião do senhor. Por que ainda tanta resistência e censura quando a gente fala de tratamento precoce no Brasil? Criou-se uma narrativa vinda do exterior e adotada pelas sociedades médicas locais de que não havia tratamento precoce, não havia nenhum tipo de tratamento para a Covid. Essa narrativa é pela que você tem que fazer o follow the money, né? Eu vou boicotar o discurso de drogas sem patente e baratas que, posicionadas, podem tratar uma doença. Ao mesmo tempo, eu tenho uma sociedade médica de especialidades, estou sendo pago pela indústria farmacêutica para liderar a pesquisa de uma droga nova, antiviral caríssima, que, se der certo, vai custar dezenas de milhares de dólares do tratamento por pessoa no Brasil. Então, eu passo a falar mal da cloroquina, passo a falar mal da ivermectina, que são drogas que não têm mais patente há 40, 50 anos. Outra coisa que eu observei é que do grupo que estava pesquisando vacina, havia um medo de que a possibilidade de haver um tratamento eficaz, eficiente para a Covid, impedisse a liberação emergencial de vacina. Que caso existisse um tratamento viável para a Covid no território nacional, a Anvisa não pudesse fazer a tal da autorização emergencial das vacinas. Lembrando que, até agora, a Coronavac não tem estudo publicado. Na minha opinião, isso são questões que são parte biológicas e parte mercadológicas, mas que não caberia a um médico participar desse tipo de embate. Foi um prazer ter conversado aqui com a doutora Érica da Rocha Figueiredo, promotora de Justiça do Rio de Janeiro, também com Bruno Campelo, professor da Universidade Federal do Pernambuco, e doutor Francisco Cardoso, médico infectologista. Muitíssimo obrigado a todos, excelente entrevista.